Esta é a terra que se encontra entre os rios Tocantins e Araguaia. Era o norte do estado de Goiás e hoje faz parte do estado do Tocantins. Abandonada pelas autoridades, os sofridos habitantes morriam de bronquite, infecções diversas, verminoses e malária. Aqui chegaram, em 1952, os filhos da Divina Providência, os religiosos de Dom Orione. Eram muito jovens, vinham de longe, onde se falava outra língua. Não conheciam a região, a cultura e sua gente, mas a caridade fala todas as línguas. Chegaram com a missão de anunciar a palavra de Deus e trouxeram a educação, abrindo escolas e o cuidado à saúde em ambulatórios e hospitais. Transformaram a vida das pessoas que aqui viviam, proporcionaram a oportunidade de um futuro melhor. A capital era Goiânia, a mais de 1.200 quilômetros. A região recebeu migrantes do norte e nordeste do país, retirantes em busca de novos horizontes. A ausência do líder político e religioso, Padre João de Souza Lima, falecido em 1947, deixou um vazio que se encheu de esperanças com a chegada dos Orionitas em Boa Vista do Tocantins, atual Tocantinópolis, centro da missão. Em 11 de janeiro de 1952 chegaram o Padre Egídio Adobati, o Padre André Alice e o irmão José Serra, que dias mais tarde, ao atravessarem o rio Tocantins, foram levados pelas águas, sobrevivendo apenas o Padre Alice. Padre Adobati e irmão Serra foram os primeiros mártires desta missão. Posteriormente, chegaram os padres Alvise Tiveron, Quinto Tonini e o irmão Renaldo. Depois das situações falimentares do início da obra em Minas, o próprio Rio de Janeiro, aqui no Tocantins, nós lançamos sementes, não obstante as dificuldades, padres que faleceram, tantas outras situações difíceis, mas as sementes brotaram. Então, a cidade de Araguaína e a presença dos Orionitas, elas se confundem, aqui. A educação no norte do Tocantins e a presença dos Orionitas também são duas realidades que se confundem. O trabalho da saúde e a presença dos Orionitas nessa região do norte do Tocantins, no então norte do Goiás, também elas se confundem. Então, a presença dos Orionitas aqui é uma presença que não só trouxe essa palavra evangelizadora, mas também trouxe uma transformação social profunda. No ano seguinte vieram as pequenas irmãs missionárias da caridade. Mulheres de fé e coragem, dedicaram-se à educação, à saúde e à catequese. Em 12 de setembro de 1953, chegaram as irmãs Maria Clotilde, Maria Afra e Maria Teófana, junto com os padres Remígio Coraça,
Luiz Betiol e Pacífico Mecotse. Suas primeiras atividades foram abrir um jardim infantil e um pré-escolar em uma casa alugada no bairro Céu Azul. Alfabetizavam e lecionavam nas escolas e cuidavam das capelas nos povoados. Na ausência dos médicos, a irmã Clotilde era responsável pela enfermagem e realização de remédios caseiros e naturais para atender a população. Em 1967, eu fui para as missões. Para falar a verdade, eu fui de olhos fechados, porque o noviciado, a formação, é uma coisa, mas você viver em prática é outra. Então, eu fui sem conhecer o local, mas sempre acreditando em Deus, com muita fé, que tudo iria dar certo. E, de fato, deu certo. Chegando lá, eu deparei com uma pobreza muito grande. As pessoas também não tinham nada, passavam fome, vestuário, era uma coisa muito, muito triste de a gente ver. E gostavam muito de cada uma de nós, nos valorizava muito. Então, nós vivíamos na pobreza, uma pobreza extrema. Resplande de Araújo. Nasci no dia 18 de maio de 1940 aqui na fazenda. Depois eu fui para Tocantinópolis para estudar com 6 anos. Aí mais tarde chegaram os padres, em 1952, chegaram os padres filhos da Divina Providência, Dom Orione. E eu então acompanhei a chegada deles e tal. Teve um naufrágio. Morreram 2, o irmão Serra e o padre Adalbate. Acompanhei toda aquela trajetória terrível do resgate. Depois eles fundaram o Colégio Dom Orione e eu fui estudar. E graças a Deus e ao Dom Orione, eu continuei os estudos. Eu voltei novamente para Tocantinópolis, aí fui trabalhar no Colégio Dom Orione, aí eu tinha as aulas de ensino religioso na escola, no Dom Orione, e na escola Cristo Rei, e cuidava de 5 capelinhas. Então, todos os domingos, na parte da manhã, eu ia para o Estreito, e um lugarejo que chamava Mosquito, e São Raimundo Nonato e Ribeirão Grande, que eram as capelas que eu assistia aos domingos. E eu trabalhava no colégio de segunda a sexta, de manhã, à tarde e à noite. E a parte da catequese também na paróquia, na catedral. Então foi essa experiência de Tocantinópolis. Eu acho que Tocantinópolis, principalmente se falando de cultura, os orionitas foi o marco. Foi assim, aqueles que trouxeram tudo de renovação, que trouxeram realmente uma educação educadora,
né? Que a gente passava por aquela educação de castigo, estava naquele tempo ainda que você pegava, botava os meninos de joelho e aí apanhava na palmatória e tal. E os orionitas vieram transformar isso. Começou a transformação dessa cultura educacional, né? Uma vez eu ouvi, alguém comentava e dizia que o provincial havia dito que qualquer hora fecharia o Colégio Dom Orione. E eu só peço que isso nunca venha acontecer, né? Porque é uma relíquia, é uma fonte de sabedoria para todos nós aqui, né? Colégio Dom Orione. Em Filadélfia, cidade próspera à beira do rio Tocantins e escolhida para a primeira expansão da missão, o padre Quinto Tonini assume como primeiro administrador apostólico e abre em sua casa uma escola e um posto de saúde. Organiza um curso de enfermagem, preparando as socorristas samaritanas e inicia o Hospital Pio XII. As pequenas irmãs missionárias da caridade cuidavam dos doentes e da escola paroquial. A congregação hoje ela tem um grande trabalho e ela tem uma grande desenvoltura em relação em ajudar os mais necessitados, as pessoas mais carentes, isso levando em conta, né, o grande desejo e o almejo do fundador São Luís Orione. E a gente vê a participação dos padres religiosos orionitas, quanto também as irmãs, que fizeram parte também da caminhada vocacional da gente, que nos ajudaram aqui no município de Filadélfia, que foi obra voltada realmente para aqueles que mais tinham necessidade. Eram os que estavam mais desamparados. Região conhecida como Bico do Papagaio, banhada pelo rio Tocantins, a bela Itaguatins recebeu os sacerdotes Stanislaus Widerski, Joaquim Martins, Carmelo de Gregório, João Caprioli, Domingos Morini, entre tantos outros. Homens dedicados à assistência daquela gente, à caridade, à educação, à saúde e principalmente a evangelização da comunidade, deixando saudades nos moradores locais. Em Babassolândia, cidade às margens do rio Tocantins, com suas belas praias e paisagens, onde a navegação fluvial era importante para transportar a população e mercadorias da região, em 1954 o padre Quinto Tonini organiza as Samaritanas Socorristas para auxiliar na assistência à saúde. Ao lado da igreja foi construída a escola que atendia a população, o modo orionita de evangelizar. A importância do padre Tonini
esses orionitas. Ele veio acompanhado de 2 irmãos e eles fundaram a paróquia. Eles deram aula aqui. O padre Tonini fundou o curso de enfermagem. Com o pessoal daqui foram bastante gente. Esse padre, ele tinha uma farmacinha e ele funcionava como médico, parteiro. Ele ajudou muito no início da Babassulândia, com a paróquia, né? A minha mãe, um dia conversando com uma vizinha, que ficava ali atrás, disse que ela falou, os padres estão procurando um lugar para fazer a igreja. Aí não estão achando. A mãe falou assim, aqui na frente da casa, que tem a rua que separa, é um lugar alto, aqui era mais alto até. É um lugar próprio para fazer essa igreja, ainda tem o fundo, que são as quintas, para os cavalos, né, das desobrigas. Vários padres, irmãos também da igreja, marcaram o início da nossa cidade, o início do nosso povoado na época, né? Aqui antigamente era mata, era tudo, era, como é que diz, era uma dificuldade de tamanho, né? Para se chegar era utilizado as vias fluvial e não tinha o outro transporte, a não ser que fosse feito de animais, né? Por exemplo, quem vinha de lá para cá teria que vir de animal, alguma coisa assim, né? E eu tive a felicidade de ser um dos primeiros alunos da primeira turma do ginásio Tiradentes de Babassulândia. Naquela época era o mais novo, recebendo os padres, com freiras, com a equipe deles, que era muita gente. Vinha de motor, então você ia para a beira do rio com aquelas bandeirolas, aquela coisa toda. Aí tinha a música que falava, filhos da divina providência, que andas com paciência no seio do sertão. Vê quantas sementes já plantastes, crianças batizaste, seguindo a sua missão. Glória desse norte goiano, que se saúda ufano aos pés do campeão. Anjo te guia em tutelares, guiando pelos ares, herói do meu sertão. Em 1957, o padre Vitório Brussaterra construiu, em Araguatins, a matriz em forma de embarcação. As pessoas lembram-se do padre carregando a areia para a construção. O padre Stanislau e o padre João Grossolis auxiliaram na escola paroquial e na fundação do ginásio Nossa Senhora da Paz. Os padres Bruno Rafa, Carmelo de Gregório e Remígio Corazza são lembrados com muito carinho em Nazaré, e a memória do padre Bruno está registrada nas paredes da cidade. No trabalho missionário, os religiosos saíam para ministrar os sacramentos, as chamadas desobrigas. Os religiosos iam geralmente em lombo de animais ou em canoas,
rumo a diversos lugarejos, viajando horas e dias. Reuniam população de toda a redondeza para cumprir as obrigações religiosas, como a comunhão, a confissão, crisma, casamentos e, quando necessário, levavam também a unção dos enfermos. A desobriga é uma ação que os párocos tinham de desobrigar a consciência para atender todos os moradores até os mais longínquos. Eu me lembro bem, com o padre João Caprioli, a gente levava lá para 3 horas da manhã, ia pegar os animais no pasto, ia arreá-los, depois, cedo, lá pelas manhãzinhas, íamos saindo já antes do sol nascer. E quando o sol nascia, eu lembro que a gente cantava dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi appaglieta la terra, e tra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella più bella di te. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, e le stelle più belle non son belle al par di te. E a gente cantava, e cantava, e cantava, enquanto o caminho andava. Cantava e rezava. Rezava o terço, rezava, avanti. Em Xambioá, os orionitas chegaram em 1958. A igreja São Miguel do Araguaia, construída por Dom Cornélio Quizini, no alto da cidade, é uma referência que pode ser apreciada do outro lado do rio Araguaia, no estado do Pará. Uma igreja bela que do alto simboliza a proteção divina. As irmãs orionitas cuidavam da escola paroquial e de uma creche. As pequenas irmãs missionárias da caridade são muito queridas e lembradas pelo seu trabalho, sua dedicação aos pobres e às dificuldades vividas no período conflitivo da história do Brasil. Outras cidades fizeram parte da missão orionita, como Ananás, Axixá, Muricilândia, São Sebastião do Tocantins, Aragominas e Carmolândia, irradiando a caridade, semeando a palavra de Deus e cuidando da saúde e da educação. A ação orionita foi decisiva para o desenvolvimento regional e a elevação da qualidade de vida daquela gente. Em Araguaína, a imagem de Dom Orione em frente ao Santuário Sagrado Coração de Jesus observa a dedicação de seus filhos e filhas na cidade mais orionita do mundo. Trabalho iniciado ainda na Vila do Lontra, antigo nome da cidade. Araguaína é uma das cidades mais importantes do estado do Tocantins. Criada em 1958, em anos anteriores, os padres Quinto Tonini e Pacífico Mecose iniciaram a assistência religiosa enquanto viviam em Babassulândia. Em Araguaína, temos a Faculdade Católica Dom Orione, o Colégio Santa Cruz, a Escola Paroquial Luiz Augusto, o Seminário Orionita Padre Patarello, a Creche Mãe de Deus,
o Hospital Dom Orione e a Casa de Acolhida Casa Tranói Dom Carlos Sterpe, além das diversas paróquias construídas pelos orionitas. Nasci em Araguaína. Sempre tive contato com os orionitas, né? A minha história com eles vem desde o ventre de minha mãe, que sempre trabalhou com eles aqui na casa paroquial. Meu padrinho é padre também. Minha educação foi na escola de padres, meu convívio foi com eles, né? Então, sempre tive, desde sempre, esse convívio com eles. Então, um bom exemplo, né? Que pretendi e estou seguindo até hoje. Era um hospital que se chamava Casa de Caridade Dom Orione, que na década de 70 e 80, devido à Serra Pelada, à pobreza absoluta da região norte, foi um impacto muito grande, que a Casa de Caridade Dom Orione atendia mais tuberculose, doenças endêmicas da época, como malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, e os orionitas já trabalhavam no hospital que tinha as telhas ainda antigas, um hospital muito antigo ainda, não tinha a estrutura que tem hoje. E a história do Hospital e Maternidade Dom Orione começa em 1952. Um enfermeiro da Cruz Vermelha, Quinto Tonini, que veio para o norte de Goiás, e nós éramos uma região muito abandonada, e os orionitas já estavam aqui. E a construção do hospital, que é hoje, me impactou muito, porque foi muito rápido. Se tornou o hospital, até hoje, o melhor hospital da região norte do país, sempre comandado por um padre orionita. E o interessante disso é que o Hospital Dom Orione, eu costumo dizer que ele foi construído com cimento, areia, tijolos. Mas as colunas que sustentam o Hospital Dom Orione, felizmente, são os padres que passaram por aqui. E nós tivemos a satisfação de ter 2 padres. Os primeiros padres, o padre Mariscal, que foi o primeiro padre do Dom Orione, ele era italiano. E o segundo padre, Giovanni Gross, padre João, que foi nosso diretor e que trouxe para cá a cultura europeia. Um hospital, hoje, é uma catedral, é um local onde se faz muitas curas, e curas tanto físicas quanto emocionais, espirituais das pessoas. Nós temos a oportunidade, em um hospital, de fazer os milagres, de sermos portadores desta ação. Muitos locais, pessoas viajam, se deslocam para determinados lugares aonde se difunde muitos milagres. Ou tem lugares que tem poucos milagres, mas são famosos. Aqui neste hospital, os milagres acontecem todos os dias. Quantas pessoas que nós, na saúde, vamos atender, muitas das vezes por compaixão. Não temos muita expectativa sobre ela. E no final, elas saem recuperadas. E a gente diz, não tanto por nós. Quando nós chegamos lá, os nossos recursos, o nosso conhecimento, nós dizíamos, está limitado. Mesmo assim, vamos fazer alguma coisa. Então nós somos veículos, somos porta para esses milagres.
nossa presença é uma presença de construção de um bem, quando esse bem for alcançado, na perspectiva da promoção humana, na dimensão do social, se nós olharmos para trás e percebermos que lançamos bem as sementes, que deixamos bases bem firmes e seguras, então o nosso futuro aqui é um futuro de bater asas e ir para outras realidades onde nós podemos fazer aquilo que fizemos no início da missão, no norte do Goiás. Então, o futuro é olhar para aquilo que foi feito, se alegrar com aquilo que foi feito e ousar para fazer a mesma coisa que aqui fizemos em outras realidades que não usufruem daquilo que Araguaína hoje usufrui. Na história desta terra, o legado orionita é grandioso e belo. Muito se deve a esses valorosos filhos e filhas de Dom Orione, que cumprem a promessa deste santo da caridade. O que não fiz pelo Brasil enquanto vivo, farei depois dos céus. E sua missão de amor continua. Ave Maria e avante!